É sempre um prazer estar com vocês aqui na igreja, especialmente hoje que a gente celebra uma extensão do Dia das Mães, que foi no último domingo. Não posso deixar de mandar um alô para minha mãe, que deve estar lá intercedendo pela caçula dela. Te amo, mãe, você é a número 1 do meu coração. Quanto mais eu conheço, quanto mais mães e mulheres eu conheço, mais eu admiro a minha mãe. Precisava dizer isso para ela hoje. Bom, since we came to Dallas, my English is getting better. But I have a secret. I have 5 teachers, the most kind and patient teachers I could have. And I am extra glad today because 2 of them are here with us, Kaviana and Deborah. Thank you for coming today. Bom, poucos de vocês sabem, mas eu escrevi um livro sobre maternidade. O livro não foi publicado ainda, mas eu escrevi o livro. Eu sou jornalista e eu tenho mesmo assim uma curiosidade, uma vontade de saber a história das pessoas, um pouco assim acima da média. Então eu decidi conversar com mães, outras mães ao redor do mundo, diferentes culturas, diferentes realidades, e para levantar informações, para estudar mesmo, porque quem me dera se eu conseguisse, de repente, levantar um manual da maternidade. Eu estaria descobrindo uma coisa muito incrível para o meu próprio uso, do meu próprio interesse. Foi quando eu descobri um livro que no Brasil vendeu muito. A autora ela é americana, mas ela mora hoje na França, e o livro dela, ela rebate o jeito de educar americano e ressalta as façanhas dos franceses de educar filhos. O nome dela é Pamela Druckerman, e o livro é Crianças Francesas Não Fazem Manha. O livro vendeu horrores no Brasil, eu não sei aqui, mas eu fui uma das que comprou atrás do segredo das mães francesas para ter filhos super corteses, independentes à mesa e muito comportados em ambientes públicos. Foi quando eu me dei conta de que em lugares realmente diferentes, não só na Europa ou nos Estados Unidos, mas talvez no Zimbábue, na Papua Nova Guiné, lugares onde as coisas são realmente diferentes, onde a recreação, onde o jeito de disciplinar os filhos pode ser realmente diferente, até a alimentação muito diferente. Porque enquanto no Brasil, por exemplo, as mães discutem se chupeta é bom ou não para os filhos, aqui, quem sabe, elas estão discutindo que tipo de chupeta é a melhor chupeta para as crianças. E, enquanto isso, na Ásia, as crianças recém-nascidas elas chupam gordura animal, como se fosse a mais incrível das tecnologias acalma a criança. Eu viajei um pouco, então, por alguns lugares, atrás de informações e com essa visão apurada para esse sentido. E o que eu não consegui viajar de avião, eu viajei pelo computador. Eu fiz muitas pesquisas e muitas amigas mães por diferentes países, mães que, igualzinho ao meu modelo, estavam meio com medo do que seria a maternidade, como é que a gente faz isso e qual é o melhor jeito para eu fazer isso, para ser mãe, que tipo de mãe eu devo ser para o meu filho. Bom, na Bíblia nós conseguimos encontrar mães que muito provavelmente sofreram essa angústia. Ana é a que me vem primeiramente. Ela queria muito um filho, muito, e ela prometeu ao Senhor que se ela tivesse o filho, ela ia devolver o filho para servir ao Senhor no templo. Era um jeito de devolver o filho ao Senhor. E ela faria isso quando ele fosse muito pequeno. Mas com certeza ela teria aí um tempinho para ensinar alguma coisa para a criança. E eu penso algumas coisas. Primeiro, que Deus não precisava de um menino. E segundo, que se ela prometeu isso para o Senhor, ela tinha que caprichar, certo? Ela está entregando um menininho para o Senhor, então não é qualquer tipo de menino. Ela precisava ensinar coisas muito importantes em pouco tempo, então ela tinha alguma pressão sobre si mesma. E ela fez um trabalho extraordinário. O profeta Samuel foi um profeta irrepreensível. Desde que ele chegou, desde muito pequenininho, a gente pode ver isso na Bíblia, tudo que ele fazia, onde ele ia, era como o convite de Paulo
dizendo: sede meus imitadores. Eu quero convidar você a lembrar de uma outra mãe nessa nossa perspectiva. Essa todo mundo conhece muito bem. É Maria, mãe de Jesus. Eu me pergunto, quando eu penso sobre ela como mãe, nesse tempo que antecedeu a profecia do nascimento de Jesus, quantas mães existiam naquela época? Quantas opções Deus considerou? Será que ele tinha uma lista? Quais os fatores que ele ia fazendo ali o checklist dele? O que ele considerou para escolher essa mãe? Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Os versos 20, começando pelo verso 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Eu tenho certeza que Zacarias, que também havia recebido a visita de um anjo para anunciar o nascimento milagroso do profeta João, Zacarias jamais aconselharia Maria a fazer, quem sabe, uma observação, alguma pergunta, porque quando ele titubeou, enquanto conversava com o anjo, o que aconteceu? Ele ficou mudo até o dia do nascimento de João. Então, com certeza, ele não aconselharia nenhum tipo de interrupção para Maria. Mas se fosse eu, no lugar de Maria, recebendo essa mensagem, esse aviso do anjo, eu acho que eu agiria mais como Jacó, que lutou a noite inteira e só deixou o anjo sair de manhã, depois que ele explicou umas coisinhas e deixou a bênção após ele. Quem sabe eu perguntaria para ele: anjo Gabriel, com todo respeito, me fala só umas coisinhas. Pode dar leite de vaca para ele? Eu tenho que usar assim só a Bíblia? Ou pode usar assim uns didáticos, uns livros pedagógicos, umas coisas assim mais para ensinar outras coisas? Ele vai chorar muito, que nem uma criança normal, assim, porque se ele chorar muito e eu perder a paciência com ele, eu vou estar pecando? A origem dele, a natureza dele vai ser pré-lapsariana ou pós-lapsariana? Só para eu entender um pouquinho, porque nunca tive filho, vai ser meu primeiro bebê. Eu tenho certeza que não pode ter havido em toda a história maior responsabilidade entregue a uma mulher do que essa. A missão dessa mulher, a missão de Maria, era educar o Criador do mundo. Conduzir o onisciente ao conhecimento. Ensinar temperança ao onipotente. Apresentar-lhe a reverência. Apresentar-lhe Deus. Existe uma música que consegue traduzir muito bem esse pensamento. A original em inglês é muito bonita, mas eu gostaria não de cantar, mas de ler a poesia para vocês. O autor parece se colocar diante de Maria quando ela, no dia de Natal, no caso, quando ela segurava ainda o menino Jesus em seus braços. Eu vou pedir licença para vocês para ler então aqui a poesia. Como imaginar este seu bebê andando sobre as águas? O vento e o mar ouvirão sua voz, parando a tempestade. O bebê, que hoje chora aqui, ao mundo salvará. O poder de suas palavras vai trazer a paz. Como imaginar este seu bebê curando um homem cego, levantando as mãos para abençoar e perdoar pecados? Quer saber por que anjos 1000 estão ao seu redor? Sua face iluminada é a face do Senhor.
O cego viu, o surdo ouviu, o morto ressurgiu. O mundo ergueu a sua voz, louvando ao Senhor. Como imaginar que este seu bebê é o Criador do mundo? Todas as nações hão de proclamar e adorar o seu nome. O bebê que em seu colo está é oferta lá do céu. Quem está em seus braços é o Deus eu sou. Convido vocês a ir agora à Bíblia mais uma vez, no livro de Jeremias, capítulo 1, Jeremias 1, e o verso 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Jeremias também foi um extraordinário profeta. Ele não viu glória, teve um ministério todo complicado e difícil. Ele certamente era muito focado. E aqui na Bíblia, você leu na sua Bíblia, eu li na minha, ele foi escolhido antes de nascer, enquanto ele ainda estava na barriga. Antes que ele se tornasse um feto, você consegue imaginar isso? Antes dele se tornar um feto, talvez antes dele se tornar um embrião, a Bíblia diz que Deus o conheceu, que Deus o consagrou e o declarou profeta às nações. Antes de ele ser alguém, Deus já tinha feito isso. E é quando eu me pergunto, se a mãe de Jeremias, ou se uma mãe dessa, decide que não é capaz e ela delega a tarefa. Se uma mãe dessa tem muitas coisas para fazer e deixa de priorizar quem o seu filho está se tornando? E se uma mãe dessa, como a mãe do profeta Jeremias, anda se preocupando demais com a carreira profissional, com o bem-estar pessoal e acaba não notando que a formação do caráter do seu filho está sendo deixada de lado? Eu não quero entrar no assunto da predestinação, mas vamos pensar, se Deus chamou o meu bebê desde o ventre, eu como mãe, então, posso estragar tudo? Eu como mãe posso frustrar os planos que Deus tem para o meu filho, se eu faço algo errado na educação dele? Se Deus tem um plano para o ministério do meu filho, e quando eu digo ministério, eu digo o trabalho, a ocupação, porque todo crente tem um ministério, certo? Então, eu posso frustrar os planos que Deus tem para o ministério do meu filho, eu como mãe? Quero ler mais uma vez, eu vou citar aqui Ellen White, do livro Patriarcas e Profetas, páginas 58 e 59. Cito: Eva tinha sido perfeitamente feliz ao lado de seu esposo, em seu lar no Jardim do Éden. Mas, semelhante às inquietas ervas modernas, lisonjeou-se com a esperança de entrar para uma esfera mais elevada do que aquela que Deus lhe designara. Tentando erguer-se acima de sua posição original, caiu muito abaixo da mesma. Idêntico resultado será alcançado por todas as que estão indispostas a assumir com bom ânimo os deveres de sua vida, de acordo com o plano de Deus. Eu acredito que é possível tirar o melhor proveito desse desafio que a gente chama de maternidade. Porque se Deus tem um propósito para a vida dos nossos filhos, qual é o nosso papel? Não importa o que aconteça, eu preciso construir esse coraçãozinho com muito cuidado. Ele precisa não só de amor e carinho, mas ele precisa de valores, e valores muito fortes. É quando eu me lembro de Daniel. Daniel tinha valores muito fortes, Daniel e seus amigos. Daniel foi roubado do seio de sua família, do seu país, da sua cidade, e foi levado para o cativeiro da Babilônia. E foi lá, numa situação no meio do povo que lhes causava a mais profunda dor, longe do olhar do pai, da mãe, do pastor ou dos professores, que eles decidiram ser fiéis ao Deus dos seus pais. Você se perguntou quantos anos tinha Daniel e seus amigos? Eles tinham cerca de 16 anos. Vocês têm noção da educação que eles receberam? Que fortaleza de caráter tinham esses meninos? Então eu me pergunto, qual seria o segredo dessa educação? Como eu faço para
ensinar dessa maneira os meus filhos? As mães do antigo Israel, elas tinham um acesso restrito a algumas porções da Bíblia. Mas uma coisa eu tenho certeza que elas consideraram no coração delas, e nós temos acesso na nossa Bíblia hoje, Deuteronômio. Abra comigo, por favor, no livro de Deuteronômio, capítulo 6, de 5 a 9. Foi o verso que nós lemos hoje aqui, antes do culto. Deuteronômio 6, de 5 a 9. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E não somente isso. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Gaste tempo com o seu filho. Se você anda preocupado em gastar, quem sabe, muito preocupado com aquele tempo de qualidade, gaste o tempo sem qualidade também. Você sabe por quê? Para os nossos filhos, nós somos a referência para tudo. Eles podem estudar nas melhores escolas, mas não é lá que ele vai aprender a ceder o lugar para uma idosa quando ela entrar no ônibus. Nossos filhos podem estudar nas melhores escolas, mas não é lá que ele vai aprender a não colar. Os nossos filhos podem estudar nas melhores escolas, mas lá, eles não vão trabalhar com o caráter dos nossos filhos. Só isso aqui, e muito joelho no chão, é que vai nos ajudar a ensinarmos todos os valores que os nossos filhos precisam aprender. O trabalho de mãe tem dia, e às vezes tem hora para começar, mas não tem dia para terminar. A mãe vai ser sempre o exemplo, e se tudo der certo, essa mãe vai ser a amiga com quem os filhos, mesmo depois de grandes, gostam de contar, gostam de conversar, e vão procurar, nem que seja só para fazer um upgrade em tudo aquilo que eles já tinham aprendido. Mas se você for esperar a sua filha completar 13 anos, para então começar a falar com ela sobre casamento, sobre pureza, sobre relacionamentos saudáveis, ou se você for esperar o seu filho passar no vestibular, para então começar a explicar o que vai fazer dele um homem de verdade, pode ser tarde. Um dia desses, eu me deparei com esse vídeo e eu gostaria de compartilhar com vocês agora. Vou pedir ajuda da equipe ali em cima, para a gente dar uma espiadinha juntos. Eu vou ser quando ele crescer? Que ele seja um bom homem, que ele seja íntegro. Agora ele tá no momento skatista dele, né? Quer ser veterinária. Que eu gosto de jogar bola. Se você é médica e veterinária. Skatista profissional. Eu vou fazer manobra perigosa. Quando ela crescer. O que eu vou ser quando ele crescer? Minha mãe. Quando eu crescer, minha mãe vai ser sempre a minha mãe. Continuando a ser a mãe. Gente, desculpa. Você vai ser sempre a mãe dele. A maternidade não é um projeto para o futuro, a maternidade é o seu projeto para hoje. A maternidade, na verdade, é o único projeto que eu conheço que tem o curto prazo, o médio prazo e o longo prazo numa coisa só. Você não tem nada mais importante para fazer. Ser mãe e ser esposa é o que você tem de mais importante para fazer. Meu esposo pregou aqui há algumas semanas e eu vou pedir licença para usar um dado emprestado. Em pesquisa recente, nós percebemos que se desde o nascimento da Igreja Adventista, do sétimo dia,
oficialmente em 1860. Se desde então nenhum esforço evangelístico tivesse sido empreendido, nenhuma caravana da esperança ou semana de oração, nenhum estudo bíblico, se nós só tivéssemos conservado os nossos filhos na fé, nós hoje não seríamos 19 milhões, nós seríamos 100 milhões. De quem é a culpa? Irmãos, essencialmente, a culpa está lá em casa. Está lá em casa quando o meu filho não vê Deuteronômio de 6, de 5 a 9, como a gente leu aqui. Quando o meu filho não vê o Senhor na nossa casa diante dos seus olhos, nos umbrais da porta. O problema é quando o meu filho não ouve do céu, não ouve de coisas espirituais, não ouve de Deus enquanto ele caminha, na hora que ele acorda ou na hora que ele vai deitar. O problema é quando não dá tempo de fazer o culto em família, quando as atitudes não batem com os discursos, quando eu tenho outras prioridades para o momento. Quando eu comecei a me aventurar na maternidade, eu achei que ia ser muito difícil. Eu achei que eu precisaria adiar alguns projetos pessoais. E sabe o que eu descobri? É isso mesmo. É muito desafiador. Mas eu descobri um monte de outras coisas também. Eu descobri que tudo isso é maravilhoso. Eu descobri que nenhuma aspiração que eu possa ter para mim mesma vai me preencher ou vai me elevar e me realizar mais do que viver o plano que Deus tem para a minha vida. Vamos abrir no último texto dessa manhã, em Marcos capítulo 8. Esse eu considero um verso muito forte que a gente poderia usar para um monte de coisa na vida. Marcos capítulo 8, verso 36. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Eu vou ler mais uma vez. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Me acompanha no raciocínio aqui agora. Deus colocou, não é nenhuma pegadinha não, tá? Mas Deus colocou quantas pessoas dentro da arca? Um pouquinho, certo? Foi o quê? Uma família. Pouquinha gente. Quantos patriarcas Deus chamou para iniciar uma linhagem? Um só, certo? Eu falo de Abraão. Abraão e sua família, que ele nem tinha filhos quando foi chamado. Quantas nações Deus escolheu para ser o seu povo? A metade do mundo inteiro? Um terço? Uma nação Deus escolheu. Se você observar a história do começo ao fim, você vai notar que o discurso aqui não é exatamente sobre prosperidade, não é sobre ser o primeiro ou sobre ser o mais popular, não é sobre avançar e conquistar a igualdade de direitos. Se você for lá no final da história, no final da sua Bíblia, você vai ler novamente sobre um remanescente, um grupinho pequeno. Cuidado com os discursos novos, cuidado com as novas ideologias, cuidado com os novos padrões. Nada jamais vai dar mais prazer ao seu coração do que ter uma família unida que serve ao Senhor. Pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aqui nos Estados Unidos, quando as pessoas perguntam o nome do meu filho, é uma maravilha, porque ele não precisa repetir. Qual é o seu nome? Noah? Ah, Noah, que lindo, é bíblico, né? Todo mundo já sabe. Mas quando ele tinha 2 anos, no Brasil, a gente teve que fazer uma força-tarefa. As pessoas perguntavam, qual é o seu nome? Ele dizia Noah. Ah, Noah. Noah? Não, Noah. Ah, tá bom. As pessoas meio que fingiam que entendiam, mas na verdade era bem complicado elas entenderem. E ele foi criando assim uma dificuldade com o próprio nome. A gente precisou então começar a inventar algumas coisas. Então a gente ensinou ele como soletrar o nome, a origem do nome dele, é um nome bíblico, é um nome bonito, tem uma história, tem um significado. E um dia, ele foi começando a criar gosto pelo próprio nome. Isso foi muito legal de ver acontecer. E um dia, no banho, naquele vaporzinho,
do box de vidro. Meu esposo estava acompanhando ele e ele falou, não, vamos lá, por que você não escreve o seu próprio nome? Ele tinha 2 anos. Ele ficou meio inseguro, mas ele escreveu o próprio nome. E ele, meio boquiaberto, olhando para o que ele tinha acabado de fazer, ele disse, eu não sabia que eu podia. A gente não sabe que pode. Não sabe mesmo, especialmente no primeiro ano. E é sobre esse primeiro ano que eu vou pedir para vocês colocarem aí o nosso segundo vídeo, por favor.自己犠牲というか、本当に自分のことよりもまず子供のことを感謝してますね、すごく。ありがとうございました。いい子だったね、てっちゃん。何これ？ひどい。本当の幸せっていうものを初めて知りました。おめでとう。Toda mãe vai esbarrar em sua incapacidade alguma vez. E muito provavelmente não poucas vezes. O meu convite para você hoje é, vamos oferecer as nossas limitações ao Senhor. Ele nunca vai pedir mais do que o nosso melhor. Isso é tudo que Ele precisa para fazer o extraordinário na vida do seu filho, na sua vida e na vida da sua família. Eu não sei o que você já deixou para trás. Eu não sei se você tem lutado contra os desejos do seu coração. Eu não sei quais os sonhos que você, porventura, guarda em secreto. Eu não sei de onde você vem, mas eu sei onde você consegue alcançar. Eu sei que nas mãos de Deus você é um instrumento do extraordinário. Eu sei que para Deus não existem limites quando o assunto é você, o seu filho e a sua família. Eu quero convidar você, mãe. Eu sei que nós já tivemos um momento aqui à frente, as mães já vieram à frente, mas nós vamos ter uma música agora, enquanto a música é tocada. Eu gostaria de convidar você, mãe, que se sentir tocada e quiser uma bênção mais, que você venha aqui à frente, enquanto a música é cantada. Eu quero lhe dar um abraço, se possível, nós somos companheiras nessa jornada. Eu quero que juntas nós possamos ir muito além do que o mundo pode ir, porque nós vamos em nome de Jesus. E pela sua graça nós veremos
grandes coisas acontecerem na nossa família. Porque se falta uma geração preparada para que Jesus volte, eu e você, mãe, temos uma missão extraordinária para cumprir. E nós vamos então nos colocar nas mãos do Deus Todo-Poderoso para preparar essa geração que vai receber o nosso Deus quando Ele voltar nas nuvens do céu.